Vamos para mais um filme. E esse filme eu sei, esse filme, ó, das antigas, né? Mas calma, mas calma. Eu não gravei sobre ele, então vamos lá. Eu fiz recentemente uma gamificação com os clientes do Market Hunt, que é um sistema de gestão focado em marketing que eu tenho na minha empresa. E da gamificação eu pedi algumas indicações. Na verdade, eles participaram de uma atividade e quando as pessoas chama-se roleta russa, a pessoa escolhe um número de 0 a 5 sem saber que questão vai cair. E aí, depois que ela escolhe, ela recebe as opções e aí ela vê qual foi a ação que saiu para ela. E saiu uma das atividades, era a pessoa me indicar pelo menos uns 2 filmes, até para eu poder ver a percepção dos clientes, né, em relação a filmes. Como eu gosto de falar de filmes, só que eu tenho muitas indicações de filme, acontece que eu não gravei todas, então eu vou gravando conforme vai aparecendo sugestões também, e também conforme vocês vão reagindo, se está gostando ou não, me dá dica aí. É o meu ponto de vista, tá? Deixa eu só colocar o vídeo um pouquinho para cá. Então, sim, A Procura da Felicidade é um filme mais antigo, né, em relação ao ano que nós estamos. No caso, estou gravando 2021, mas pode ser que você não tenha visto e se viu, talvez não pegou algumas essências que eu vou colocar aqui. Então, sim, tem spoiler, mas não muito spoiler, né? O filme, ele basicamente retrata atitude. Se eu pudesse resumir o filme A Procura da Felicidade, isso é em uma palavra, eu ia falar atitude. Eu trabalho com empreendedorismo, eu empreendo, e assim, esse filme ele me ajudou e ele me ajuda ainda em algumas questões que é o seguinte. Então a gente tem o seguinte cenário, como a maioria de muitos empreendedores, a pessoa ela está desempregada, ela vê, por exemplo, uma propaganda de um produto, por exemplo, que é o auge. Então assim, foi assim que ele começou com aquele produto de raio-x dentário, se eu não me engano, tá? Então ele investiu um dinheiro que ele tinha e comprou vários daqueles produtos para poder revender. E aí ele iria ganhar em cima desse produto. Então, muitas vezes a gente está entusiasmado, né? A publicidade, ela faz isso com a gente. Então, mesmo que seja uma propaganda enganosa, você compra aquela informação e você acredita naquilo. E no caso, muitas pessoas, tem gente que dá mais certo, tem gente que não dá certo, mas tudo depende de como vai ser. Investem o seu dinheiro, às vezes investe muito dinheiro acreditando num retorno rápido, sem entender muitas vezes de mercado. Isso acontece muito, né, gente? Isso praticamente é um dos maiores erros do empreendedorismo e ninguém está 100% errado, até porque, por mais pesquisa de mercado que se dê para fazer, nada tira a prática disso. A única, talvez seja lacuna, é você não se preparar pelo menos para enxergar todos os pontos principais que você vai enfrentar para poder já ir aprendendo enquanto vai empreendendo. Então, no caso do Chris, né, o personagem, ele fez o investimento e esse investimento deu errado. Na verdade, não deu errado. O mercado respondeu o seguinte: olha, você fez o investimento, a gente queria, mas as coisas mudaram. Agora tem equipamentos mais modernos e nem sempre aquele profissional quer comprar aquele produto de ponta. Às vezes o cara está satisfeito com algo mais simples, que foi exatamente o que aconteceu com ele. Então ele se viu numa área tendo que vender algo que ele fez o investimento, até porque estava lá, ele ia ter que se virar. É como ter o estoque parado, dinheiro parado, né? Então a gente consegue ver essa questão de estoque parado, de ó, tem que girar isso aqui. Então, às vezes, a venda de um, ele ganha o mês inteiro, né? Só que para vender um, ele tinha que gastar muita energia. Quando a gente olha para o marketing, e até porque foi uma indicação do Market Hunt, esse tipo de ação que ele teve que fazer, os animais. O Market Hunt ele é baseado na natureza e ele é baseado nos tipos de caça de animais. O animal que tem que sair para caçar todos os dias em campo aberto, ele gasta muita energia e nem sempre ele tem sucesso. Então é aquela caça aberta, sabe, em campo. Então é exatamente isso. Você não sabe se vai vender, você tem que sair a campo.
E aí você tem que focar em uma pessoa, em outra pessoa, mas você não tem garantia de nada. Aí os outros tipos de caça acabam sendo um pouco mais eficientes, mas você tem que saber mais ou menos como funcionam os outros tipos de caça. Então, campo aberto é uma das melhores formas de se vender, que é basicamente o porta a porta, né? É onde você marca com a pessoa, você vai lá, se apresenta. Então, esse movimento, ele precisa acontecer, principalmente para alguns negócios mais, para outros menos, porém ele desgasta, né? E nem sempre vai ter um resultado que você quer, que é o financeiro. Então, existem muitos pontos de marketing no filme, muito interessantes, né? Para quem tiver a visão de enxergar. Bom, então a gente começa aprendendo que gastar a sola de sapato é necessário não só para a venda do produto, como para o serviço, que foi depois o outro serviço que ele conseguiu como estágio. Só que entre a questão de tipo, olha, eu estou enxergando que eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse momento que eu estou. E aí, quando que ele tem esses insights, né? Aí existe aquela frase que eu sempre acho ela muito interessante. Quando você está preparado para enxergar, você acaba encontrando. Quem está buscando acaba encontrando. Então, quando você sabe o que você quer, você começa a enxergar o caminho para te levar onde você quer. E nem sempre esse caminho ele é claro. Às vezes ele vai vir como formas de insights. Então foi o carro vermelho que falou: "Olha, que bacana. O que que você faz?" "Ah, eu trabalho com economia, eu trabalho com bolsa de valores." O que precisa fazer, né? Tem que ter alguma formação. Olha, você tem que ser bom com números. Então você percebe que às vezes a gente esquece das habilidades que nós temos. Então, uma pergunta que é muito importante e o que o filme ele traz isso é: o que você gosta? O que você é bom? Porque muitas vezes aquela habilidade que está lá adormecida, ela é a sua nova profissão. E isso é muito importante, porque você não vai ser bom em tudo, mas sempre tem uma coisa que você é muito boa. E se você tem que tentar fazer aquela habilidade se transformar numa profissão. Claro que tem profissões que exigem certificações, mas você vai buscar uma forma de poder estar mais próximo disso. No caso, no exemplo do filme, o que ele precisava era pelo menos estar, levar um currículo, passar por uma entrevista, o que foi perrengue para ele. Se vocês assistirem, então, quando você está numa condição de vida menor do que aquela que você quer alcançar, você vai ter que esticar o elástico, você vai ter que fazer alguns sacrifícios que não deixa de estar atrelado ao sacro ofício. Então, qual que é a diferença do sacrifício e do sacro ofício? O sacrifício, ele é dor quando você está no lugar errado. O sacro ofício, ele acaba sendo inspiração para aquilo que você quer alcançar. Então, é sacrificante quando pesa. Agora, o sacro ofício, ou seja, eu estou buscando um ofício, eu estou buscando me colocar no mercado, eu estou tentando fazer meu negócio acontecer, não é sacrificante, faz parte do processo. E o processo acaba te trazendo crescimento. Então, a distância entre quem ele era e quem ele queria se tornar, e ele estava buscando por isso, era o sacro ofício. Por isso que tudo aquilo que você plantar, você colhe. Então, existem vários pontos emocionais, né, durante essa caminhada, porque a gente está vendo o esforço de uma pessoa. A gente está vendo também as questões em nível pessoal que está acontecendo. Então, não é só o profissional, existe uma criança sendo envolvida, existe um relacionamento que está decaindo, existem necessidades básicas como comer, beber e dormir num lugar seguro, sendo corrompidos. Então, quando a gente pensa na pirâmide das necessidades de Maslow, onde comer, beber e dormir, segurança, financeiro, no caso do personagem, ele perdeu a base dele, ele não tinha base. Então ele ficou à mercê do que a sociedade poderia dar, como um abrigo, como alguns trabalhos avulsos, a própria doação de sangue, que nos Estados Unidos eles pagam por isso, né? Então você vê a pessoa vendendo o próprio sangue.
você vê empréstimos que foram feitos sendo cobrados, então você vê injustiças acontecendo com quem já. É como se o cachorro tivesse caído e as pessoas estivessem chutando. E isso, né, quando você está no chão, essa questão de superioridade, né, é muito complicado. Então você tem que ter um objetivo muito forte. Esse é só o sacrifício, porque se for sacrifício, você desiste, você se mata, você faz besteira, né? Agora, quando você enxerga o deserto, sabe aquele passe pelos seus desertos? O filme, ele basicamente é isso. E ele penou no seu deserto, né? Se a gente olhar, você fala, putz, como que... Se você estivesse no lugar dele, do personagem, mesmo sendo baseado em fatos reais, se fosse exatamente você, como você se sentiria? Então, eu tenho certeza que o ego grita, principalmente dependendo muito em que lugar do mundo você esteja. O latino, ele é mais emocional, o americano pode ser que ele seja um pouquinho mais frio, mas ele não deixa de ser humano, né? Então, passar pelos perrengues e ter fé, que tipo, é só seguir e tem que ter fé, né? Você não tem certeza, mas você sabe que pelo menos o estágio eu preciso fazer, o final do estágio eu preciso cumprir, depois eu vejo. Então eu vou até o final. E muita coisa acontece. É um filme muito rico. Para empreendedores, é assim, um sinal de. É praticamente um treinamento que já foi vivido por uma outra pessoa sendo entregue para a humanidade, né? Bom, então voltando, quando ele vai o que em busca, ele vê lá o que tem a oportunidade do estágio, então ele tem essa atitude. Gente, atitude é tudo. Você pode não ter os resultados que você quer, mas você tem que ir em busca da informação. Olha, como que eu faço para trabalhar aí? Ó, basta você mandar um currículo. Ok, então vou pegar o currículo e vou mandar. Se o currículo passar, beleza. Se não passar, vai tentando até ele passar. Até passar. Quem está desempregado, quem já esteve desempregado, sabe como é que é. A gente às vezes vai tirando, 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 tirando uma hora certa. Porque passa o tempo, mais uma hora certa. E aí você vai pensando, será que é o currículo que está ruim? Eu tenho que melhorar o currículo? Quando o currículo passa, aí você sabe, ó, agora tem a entrevista. Então eu tenho que me preparar para a entrevista. Passou na entrevista? Beleza. Não passou? Mas, putz, então o currículo está passando, mas a entrevista não. Então vou ajustar aqui. Até que uma hora acontece, né? Isso se você tiver atrelado essa questão de emprego, né? E assim é com os negócios. Os negócios, ele tem muito mais vertentes, muito mais pontos que devem ser configurados. Por isso que ter essa noção do todo ajuda muito nessa caminhada. Mas então, quando ele consegue o estágio, e pior, o estágio não era remunerado. Então, você tem a chance, mas você não vai ter o investimento para aquilo, ou seja, você vai dar o seu tempo em troca de uma oportunidade que pode ou não acontecer. Então, nesse foi um primeiro momento que ele falou: ó, já não dá para mim, porque eu preciso do dinheiro. E aí ele falou: olha, essas condições que nós temos. E aí ele se vê tendo que, putz, eu vou ter que então ter duas vidas em um: a vida fora do estágio e a vida no estágio. E a vida no estágio foi uma lição para mim, em nível pessoal de negócio, porque o que acontece? No caso, ele trabalha com investimentos. Então, ele precisa ligar para um número de pessoas para agendar reunião, isso se chama prospecção. Então, você tem que ligar para pessoas e, olha, gostaria de falar, gostaria de ofertar, você tem um minuto, gostaria de agendar. Tudo que você precisa é um momento do outro para que você possa apresentar a proposta. E aí, se a pessoa estiver de acordo, a venda pode ser que aconteça ou não, né? Então, essa ida ao mercado, essa vamos conversar, podemos conversar, essa ação, porque é uma ação, isso é marketing, é uma parte do marketing. Quando você tem um negócio, você está inserido no marketing, que é sem o ING. Então, o mercado ele é muito amplo, o seu negócio está dentro do mercado. Agora, quando você está agindo, fazendo, por exemplo, uma prospecção, fazendo uma publicidade, fazendo uma postagem de alguma coisa específica,
Você está agindo, mas você precisa ter uma intenção, senão você não consegue medir. E o que eu achei muito interessante no filme, porque assim, gente, quem nunca fez, quem tem negócio e nunca fez prospecção, não sabe o perrengue que é. Então, assim, é você pegar, ó, eu posso falar agora que eu tenho aqui uma lista, que inclusive eu comecei essa semana. Eu listei algumas empresas aqui na região. O telefone, aquela velha, aquela, mas tem internet. Tem várias formas de fazer marketing. Essa é uma das formas para eu chegar no público que, a princípio, eu estou focando, né? E aí eu vou ligar, vou pedir um contato da pessoa, um e-mail e vou mandar meu material e vou tentar agendar uma reunião, quero apresentar minha empresa. Um exemplo, tá? E isso, gente, toda vez que eu penso nisso, isso é uma forma de estratégia no negócio, para alguns é mais ativo, para outros é mais passivo. O filme, ele literalmente trabalha essa questão de prospecção. Então, quando eles recebem uma lista, e até o supervisor deles fala: olha, começa com os de baixo, que são os clientes mais simples, até você criar esse hábito, né? Ele otimizou todo o processo dele. Ele economizou na parte de beber água, ele economizou na parte de beber água, de ir no banheiro. Então ele fez toda uma gestão da rotina dele enquanto ele estava no estágio, porque ele precisava pegar o filho, ele precisava entrar na albergue, né? Em tal hora. Então ele teve que ter a rotina dele matematicamente calculada para ele poder dar conta da vida que ele estava vivendo naquele momento. Então não era hora de soltar, era hora de segurar e fazer tudo girar. Isso fez com que ele ficasse mais assertivo. E para que ele pudesse ter resultados maiores, ele acelerou o processo dele de aprendizagem. Então ele foi para os contatos maiores, que foi aonde ele conseguiu lá pelo menos uma reunião, e ele conseguiu alguns contatos, desses contatos vieram outros, que até um pouquinho mais no final do filme, né? Então, essa disposição, vamos colocar assim, aquele momento da vida dele, ele não tinha tempo para a felicidade, ele tinha que viver cada momento. E para ele ter um pouquinho, saber o que, então a felicidade, então assim, o título ele é demais porque a felicidade ela sempre esteve com ele. Porque quando você observa, você fala, olha tudo que eu fiz. E isso é aquele momento que você fala, uau. Só que para eu reconhecer, eu preciso ter passado por. Então, quando ele consegue o estágio, quando o final daquela intenção foi legal, a pessoa pode respirar, falou, uau. Aí então ele diz: esse momento, esse pequeno momento da minha vida, eu chamo de felicidade, porque é o alívio. Sabe quando você tá com muito calor, tá muito calor, aí vem aquele sopinho de brisa que você faz? Quando você tá com muito frio, você toma um chá quente, um café quente, e você sente aquele acolhimento. E a gente percebe que então a gente só consegue valorizar a paz porque a gente sabe o que é guerra. A gente identifica a felicidade porque a gente sabe o que é tristeza. A gente identifica as vitórias porque a gente sabe o que é derrota. E isso o filme ele traz com muita vivência. Tanto que é baseado em fatos reais, né? Então, fora a criança é um caso à parte até, né? É aquela inocência, é aquela... O que está acontecendo? Até momentos, né, cômicos, quando, tipo, o pai meio que tá mentindo, né? Tipo, ah, meu carro tá logo ali. Porque você não tem aquelas... Você não tá no mesmo patamar das pessoas que você tá prospectando. Então, a mentira acaba sendo uma ferramenta. E a criança é a coisa mais linda. E eles não veem a maldade. Como, tipo, nosso carro? Como assim? Então tem esses momentos, a inocência, né? Então, para a criança, tudo é felicidade, apesar dele sentir o que é tristeza. E, claro, um adulto, ele influencia muito a história
do outro, principalmente a criança, que está em fase de aprender o que é amor, aprender o que é dor, aprender o que é felicidade, o que é tristeza. Então, ele, perante tudo isso, ainda tendo que educar um ser humano, né? E tirar proveito do caos, né? Então, aquela cena dele no banheiro, que era naquele momento o único lugar seguro que ele poderia estar, e ele transformou aquilo numa brincadeira, numa coisa lúdica, para que não fosse trauma para a criança. Então, essa sensibilidade que muitos adultos não têm, que é, você está passando pelo caos, você é o adulto da história, mesmo que doa. A criança não, ela não tem discernimento para aquele cenário. Então tá doendo, tá faltando dinheiro, tá tudo ruim, tá. Só que você fisicamente é mais maduro. Emocionalmente também deveria, mas uma criança, então chega a ser injusto, muito injusto, quando os pais não sabem liderar os caos. Porque provavelmente eles foram crianças que viram o caos e os pais também não souberam. Mas alguém tem que interromper esse ciclo vicioso de problemas da hereditariedade. Hereditariedade. Oh, palavrinha complexa. Então, você que é adulto, que assiste esse filme, tá doendo, tá com caos, tá, mas não passa isso para as crianças, porque pelo menos elas é um símbolo da felicidade. De 0 a 10, esse filme para mim ele é 10, sem pestanejar, porque ele tem um enredo, começo, meio e fim. Tem falhas, tem, é um projeto, afinal de contas, né? Mas é a história de alguém. E pode ser a história de muitas outras pessoas que estão aí no mundo. Qual que é a sua história? Se for menos sofrida, que bom, então você pode ir muito além. E se for mais sofrida, se baseia, defina objetivo e vai. Mas vai até o final. Tá doendo, tá. Chegou no final daquilo que você se propôs a fazer? Chegou. Deu certo? Não. Vai pro próximo. Respira, conversa com Deus e vai pro próximo. Deu certo? Agradeça, aproveita o máximo e vai até onde você puder enquanto a vida permitir. Então, A Procura da Felicidade é um dos filmes assim para a história. Sugiro você ver, rever, olhar detalhes, olhar aquilo que não foi visto de repente, mas é um treinamento, está pronto para mentes preparadas.